Olá, boa tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco, diretamente da Rede Petrópolis de Televisão, canal 10 Viatec Cable. Lembrando que você pode assistir também esse programa através do site www.tvredepetropolis.com.br e no nosso aplicativo para smartphones e tablets RPT Play, que você pode baixar tanto no iOS como no Android, ou seja, é para todo mundo que está ligado na internet. Hoje no programa a gente vai falar sobre condições de trabalho e fiscalização com o Robson Leite. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Sede bem-vindos à casa de meu pai, o imperador Dom Pedro II. Gostaria de apresentar-vos minhas amigas, Amandinha, Adelaide, Condessa de Barral e Francisca. Venha conhecer nossos jardins e participar de um sarau imperial. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco e vamos dar início a essa conversa com o Robson, que veio do Rio de Janeiro especialmente, não é isso? É verdade, Carla. Primeiro, é uma alegria muito grande estar aqui com você, estar aqui nesse programa. Um grande abraço e beijo, não apenas aos trabalhadores e trabalhadoras de Petrópolis, mas em função da internet, da grande rede, a quem está nos assistindo, né, pelo Brasil afora. Com certeza. Robson, antes da gente começar a falar especificamente sobre condições de trabalho e fiscalização, que é um tema muito relevante, queria que você fizesse uma breve apresentação sobre quem é você, já que você não é de Petrópolis, até para o nosso telespectador entender e ficar de olho no que você vai falar com a gente. Eu tenho um carinho muito grande pela cidade, já estive aqui em diversas oportunidades. Eu fui deputado estadual na legislatura passada, de 2011 até 2014, sou professor universitário, sou funcionário concursado da Petrobras e exerci durante o último período aí, antes da votação no Senado, né, na Câmara, da questão do afastamento da presidenta Dilma, eu fui superintendente regional do Ministério do Trabalho e Emprego aqui no Rio de Janeiro e fiz como grande ação nossa a questão da precarização da mão de obra e o combate ao trabalho escravo no Rio de Janeiro, que infelizmente é uma pauta ainda real no nosso estado. Quando a gente fala em condições de trabalho, a gente está falando com uma série de legislações, uma série de artigos e normas, mas no final das contas a gente não anda tendo muito fiscalização. Logo, não adianta ter todas essas regras? E como é que é o momento atual na sua avaliação sobre as condições de trabalho de uma forma ampla no Brasil? Olha, Carla, infelizmente é uma realidade ainda existente. Quando a gente fala de trabalho escravo, você se remonta àquela questão do campo, né? Vem à sua cabeça a imagem de uma fazenda, enfim, né, do trabalhador na lavoura, mas lamentavelmente a questão do trabalho escravo em área urbana é uma realidade triste, sobretudo no Rio de Janeiro. O período que eu fiquei à frente da superintendência, nós fizemos uma agenda bastante constante de fiscalizações e ações, porque é um braço do tráfico humano. Muitos estrangeiros são trazidos para o Brasil nessa condição, muitas pessoas do interior do país são trazidos para o Rio de Janeiro nessa condição, e quanto mais você tem uma crise de desemprego, maior é as condições onde você liberta trabalhadores análogos à escravidão. A nossa pauta no Ministério do Trabalho tinha esse caráter, é importante falar sobre isso, porque a gente tinha um papel de libertar esses trabalhadores, regularizar a sua situação, carteira de trabalho que muitas vezes não tinham, e atuar sim sobre os maus empresários que fazem dessa atividade criminosa uma prática comum. Quando a gente está falando de situação análoga à escravidão, claro que a gente está lembrando aí de uma questão de carga horária, não remuneração, não respeito da CLT, dentre outras questões. Mas a gente ainda fica assustado com a ideia de condição análoga à escravidão no tempo de hoje, né? Você fica pensando, será que está preso em grilhões? Não, não está preso em grilhões. Como é que é essa situação análoga na prática? Porque senão a gente fica no campo do teórico e fica pensando que a gente está falando de negro e grilhão. E não é isso que a gente está falando. A sua pergunta é ótima, Carla, porque, na verdade, essa relação, né, de opressão, de oprimido e opressor, se dá prioritariamente com estrangeiros pelo bloqueador da língua, sobretudo os chineses, que vêm para o Rio de Janeiro, são trazidos para cá por quadrilhas que
fazem essa questão do tráfico humano, e tem na ponta, em lojas comerciais, muitas das vezes, estabelecimentos de lanchonetes, enfim, essa prática lastimável. E como é que é feita a chantagem? Retém-se os documentos, né? Eles constroem a imagem de que os auditores fiscais do Ministério do Trabalho vêm para extraditá-los, não é verdade, eles vêm para libertar esses trabalhadores, regularizar a sua situação, para que eles possam trabalhar, exercer a sua atividade laboral sem esse caráter de opressão. E o que tipifica, né, o trabalho escravo? Até porque as pessoas estejam na rua, fiquem atentas a isso, porque você pode lidar com a situação sem perceber. Pessoas que são obrigadas a dormir no local de trabalho. Então, às vezes, você sai de manhã, toma café numa lanchonete, 7 horas da manhã, saindo do teu trabalho, e aí você vê aquela pessoa trabalhando, né, com a cara de quem está extenuado, não fala a sua língua. Aí você volta à noite, antes de chegar em casa, 6, 7 horas da noite, você está passando por ali, é a mesma pessoa que está ali. Então, isso já começa a tipificar a possibilidade daquela pessoa estar dormindo no local de trabalho. Prática, o que a gente vai estar percebendo é que esse trabalhador está muito mais do que 8 horas. Muito mais do que 8 horas. Muito mais. Naquele setor de trabalho. Exatamente. E a gente percebe categoricamente que ele está um pouco à margem ali do público. Está um pouco à margem do público. Ele está numa situação onde você percebe claramente uma condição extenuante do horário de trabalho, né? Você percebe que ele tem também uma característica importante, assim, a legislação, a gente batalha muito até hoje, porque eu batalhei muito quando fui deputado, para aperfeiçoar a legislação de forma a impedir essa prática. Eu sou autor de um projeto de lei quando eu era deputado, e que tramita até hoje na Assembleia Legislativa, que é lei em São Paulo, que eu só copiei de São Paulo, que é o seguinte: a empresa que for autuada como trabalho escravo e for multada, ela tem suspensa a sua inscrição de ICMS, ou seja, ela não pode atuar. Essa lei em São Paulo reduziu drasticamente o trabalho escravo em São Paulo, né, a condição análoga à escravidão em São Paulo. No Rio de Janeiro a gente não conseguiu aprovar porque forças conservadoras na Assembleia Legislativa não permitiram a aprovação dessa lei. É uma pena, porque hoje a gente percebe ventos, ares que vêm do Congresso Nacional de um certo conservadorismo com relação a esse tipo de situação, né, onde se quer flexibilizar a conceituação de trabalho escravo, ou seja, quer se ampliar o conceito de trabalho escravo, que vai na contramão da necessidade de a gente combater a crise. Errada, você, por favor, me corrija, claro. Porque aqui a gente está numa conversa, até mesmo eu tenho certeza que essa questão de trabalho análogo ao escravo pode suscitar essa questão lá na cabeça do nosso telespectador. Com certeza. A gente ouviu falar agora há pouco tempo, principalmente nas mídias sociais, a questão do aumento da carga horária. A gente hoje fala que a partir de 8 horas, dependendo da função, se não for no esquema de 12 por 36, 24 por 70 e poucas, essa coisa, isso também seria pensado como uma situação análoga à escravidão? Sem dúvida, a carga extenuante de trabalho, ela é a condição, ela caracteriza, ela tipifica a condição análoga à escravidão. E a gente sabe, há países no mundo, inclusive, né, onde a carga de trabalho se debate a redução da carga de trabalho como elemento de combate à crise. Enquanto que a gente vê as vozes no Brasil, né, vozes de alguns setores empresariais, que pensam o lucro a curto prazo. Eu acho que a gente precisa pensar o país a longo prazo. E pensar o país a longo prazo passa, sobremaneira, pelo respeito ao trabalhador. Ouvir do presidente da Fiesp, né, presidente do Sistema S, presidente de pessoas ligadas ao setor empresarial, que você precisa, na verdade, passar a carga de trabalho para 60, 80 horas, isso tipifica trabalho escravo. Por isso querem flexibilizar o conceito de trabalho escravo. Isso fere de morte os direitos dos trabalhadores, não se combate a crise dessa forma, se combate de maneira contrária, se combate do governo subsidiando, sim, as empresas, evidente, com isenções tributárias, etc., mas, por outro lado, construindo mecanismos que garantam o emprego do trabalhador, que obriga essas empresas, em contrapartida ao subsidiamento, né, tributário, a geração de trabalho, emprego e renda. O grande capital, historicamente, em momentos de crise, se aproveita da crise como uma oportunidade lamentável, diga-se de passagem, de disputar a renda do trabalhador e a renda pública, quando nós deveríamos fazer o contrário, aquelas chamadas medidas anticíclicas. No momento de crise, é o momento que o Estado tem que ter a ousadia de investir. E é possível de se fazer isso, é possível de se fazer isso com orçamento. Lamentavelmente, o governo interino do senhor Michel Temer, do que, na minha opinião, respeitando quem pensa diferente, é um governo ilegítimo, veio com essa missão. É um perigo. Por que é um perigo esse governo?
Porque esse governo é um governo que não tem compromisso com o eleitor. Não só porque não foi eleito, mas porque incorpora uma pauta que não foi eleita, essa tal ponte para o futuro, que é uma pinguela para o passado, na verdade, ela é trazida a fórceps para o Brasil, e quando esse governo anuncia que não vai disputar uma reeleição, ele sabe que para implementar aquelas medidas lastimáveis que vai reduzir a capacidade de investimento do Estado brasileiro, vai reduzir a capacidade de criação de emprego, é uma pauta que não ganharia uma eleição em lugar nenhum no mundo. Esse é o problema que a gente está vivendo hoje. E isso vai reduzir direitos trabalhistas, sem sombra de dúvida. Quando a gente pensa em redução de direitos trabalhistas, em aumento de carga horária, a gente muitas das vezes não entende o que isso pode fazer de reflexo para médio e longo prazo, que foi exatamente o que você falou. Mas com questões muito práticas. Quando você tira esse trabalhador, que também é pai e mãe, tanto da sua casa, do seu contexto familiar, você também está tirando das nossas futuras gerações o conceito de família, o conceito de relação familiar, o conceito de coletividade, porque você já não tem mais casa, você não tem família, você não toma café com seu pai, você nunca vai jantar com seu pai. Então, na verdade, também tem uma questão social muito embutida que fica muito perdida no contexto do profissional, né? Eu sou professor universitário, né, e pesquisador por isso também, né? Estou fazendo minha pesquisa na área acadêmica, e eu costumo dizer muito na área de administração que a produtividade ela está diretamente ligada à satisfação daquilo que você faz, sobretudo da vida que você leva. Como é que você vai capacitar um trabalhador, incentivá-lo a fazer um mestrado, a fazer uma pós-graduação, se você quer aumentar a carga de trabalho? E pior, no estado do Rio de Janeiro, que eu falo com muita tranquilidade, o estado do Rio de Janeiro sofre há 20 anos os desmandos de um governo que é o mesmo, que vem já de muito tempo, sucateando as condições de mobilidade urbana. Ou seja, o trabalhador também tem um tempo de deslocamento, que no Rio é muito grande. Né? Quem mora em Petrópolis, tem pessoas que moram em Petrópolis e vão trabalhar na capital. Aí você tem dois problemas. Essa pessoa leva 2 horas para ir, 2 horas para voltar, quando não leva mais do que isso. E pior, a ausência de uma visão de investimento, sabe, nas regiões fora da região metropolitana, para se gerar trabalho e emprego, investimento por parte do Estado, para gerar trabalho, emprego e renda. O trabalhador de Petrópolis tem que trabalhar aqui em Petrópolis, tem que gerar trabalho, emprego e renda. Não fazer de Petrópolis uma cidade dormitório. Que é ruim para a cidade, e é ruim para o Estado, é ruim para todo mundo. Ninguém ganha com isso. Então acho que falta esse tipo de pensamento de longo prazo. E lamentavelmente a escolha que se faz, a escolha que vem de Brasília com o governo interino, que na minha opinião é um governo ilegítimo, é a escolha de sacrificar o trabalhador. Nós vamos retomar os anos 90, os anos 80, a gente já viveu essa experiência e foi trágica para o país. E quando a gente pensa em melhoria de qualidade de vida, que melhora o rendimento da produção, hoje pela manhã saiu uma pesquisa muito interessante falando sobre o aumento da licença paternidade de 5 para 20 dias. Já está comprovado que os pais que têm direito a 20 dias de licença paternidade retornam mais envolvidos com as suas próprias práticas profissionais porque se sentiram cumpridores daquela demanda inicial. Ou seja, se a gente continuar sacrificando o homem, acreditando que ele é apenas trabalhador, o que a gente vai ter é um resultado até mesmo pior para o próprio empresário. É que eles não pensam a médio e longo prazo. Mas esse o problema do Brasil, sabe, Carla? As pessoas têm que ser generosas, não é só por serem bonzinhas, porque o conceito de generosidade, ele é um conceito de sociedade, de visão humana. Quando você passa a pensar no coletivo, na construção das relações sociais, quando você vê a conversa de igual para igual do sindicato com o patrão, né, de forma a haver um respeito, aí você tem uma construção sólida. Mas hoje não é desigual. Por isso que eu acho lamentável você ouvir vozes que vêm do Congresso dizendo, por exemplo, nós vamos priorizar os acordos individuais, né, os acordos coletivos dentro das relações de trabalho, acima da CLT. Isso é trágico, porque a CLT é a garantia do trabalhador para que esses acordos não prejudiquem o próprio trabalhador. Então, veja, eu pesquiso na área de administração, da minha pesquisa, eu pesquiso exatamente essa questão da relação do respeito a 2 tipos de gerenciamento nas empresas, chamado gerenciamento X e gerenciamento Y. O gerenciamento X é o gerenciamento opressor, falta de confiança, do chicote, enquanto que o gerenciamento Y, do respeito, do diálogo, do envolvimento do trabalhador com as empresas. E 90% das empresas que usam o Y têm carga de trabalho menor, respeitam
ao trabalhador na sua individualidade, respeitam o seu tempo de lazer, dão férias, às vezes acima dos 30 dias, e têm resultados melhores, pelo que você acabou de dizer. Falta ao Brasil esse pensar no longo prazo. Parece que os empresários que aqui estão querem ganhar tudo agora, esse ano, nesse momento. A gente tem que pensar 10 anos, pensar 20 anos, e pensar com generosidade. Não é um papo simplesmente de quem é ali, um papo religioso. Não. Estou falando de sociedade, sabe? Se você me permite contar uma história muito curta, claro, mas importantíssima. Claro. Tem um amigo que mora na Suécia e trabalha na fábrica da Volvo. E quando ele chegou lá, ele teve um choque cultural muito grande, porque ele ia de carona para o trabalho com um colega, e aquele colega estacionava o carro, o estacionamento da Volvo era o tamanho de um grande shopping, né? E ele chegava muito cedo e parava o carro o mais distante possível da porta da fábrica. Parava o mais distante possível. E ia caminhando. Aí depois, no terceiro dia, ele chegou e perguntou, né, assim, para esse amigo: você chega tão cedo aqui, por que você não para logo na porta para a gente não ter essa caminhada? A gente perde 10 minutos caminhando. E o colega: mas é porque eu faço isso? Eu chego cedo. Nós temos tempo para fazer essa caminhada. Quem vai chegar tarde porque levou o filho na escola, porque foi no médico, não vai ter esse tempo. Então a gente deixa essas vagas para eles. Ou seja, a gente abre mão do interesse individual pelo interesse coletivo. Carla, de todo o coração, é legítimo que todos nós tenhamos o nosso desejo individual, o nosso sonho individual. Sabe, o cara quer ser jornalista, o cara quer ser deputado, o cara quer ser advogado, o cara quer ser prefeito. É bom o seu interesse individual, mas esse interesse individual tem que obrigatoriamente colar no interesse coletivo maior, senão a gente corre o risco de virar um fascista. Tá? É verdade. E às vezes, para concluir, há situações onde o nosso interesse individual bate de frente com o interesse coletivo. Nesse momento você tem que ceder. É isso que falta na sociedade, a compreensão. É ruim para a sociedade ter um número de pobres, miseráveis e desempregados muito grande. E é importante que a gente, em alguns momentos, abra mão disso, sabe, para que a gente possa ter uma sociedade mais justa, de oportunidades. O problema do Brasil é a falta de oportunidades para os mais pobres. E eu temo que os ventos que vêm de Brasília são ventos de acirramento da desigualdade. Maravilha. A gente vai fazer um breve intervalo, volta daqui a pouquinho, dando continuidade ao nosso papo com Robson Leite. Fica com a gente. Sede bem-vindos à casa de meu pai, o imperador Dom Pedro II. Gostaria de apresentar-vos minhas amigas, Amandinha, Adelaide, Condessa de Barral e Francisca. Venha conhecer nossos jardins e participar de um sarau imperial. Está de volta com o programa Trabalhador em Foco. E agora, no intervalo, você falou um dito popular bem interessante, que eu acho que a gente podia começar esse bloco falando sobre isso. Pois é, a gente rapidamente conversou aqui, né? O problema do Brasil hoje, a intolerância, a falta, sabe, de respeito aos diferentes, enfim, é a ausência de generosidade. E eu costumo dizer, né, é o problema do farinha pouca, meu pirão primeiro. Outro dia eu estava num táxi, né, na hora do almoço, voltando para o trabalho, e aí era um viaduto assim, onde eram 4 pistas, a maioria iria descer, e tinha 2 pistas para quem iria seguir no viaduto. E aí o esperto, né, o famoso esperto, o cara vem cortando todo mundo para entrar lá na frente. E aí ele não consegue entrar, ele engarrafa tudo. Né? Esse é o problema do engarrafamento. Exatamente. Aí um desses que tentou entrar na nossa frente tinha um adesivo enorme no carro, assim, fora corruptos. Aí eu brinquei com o motorista do táxi. Deve ser uma autocrítica que ele deve estar fazendo, na verdade. Porque as pessoas agem, inclusive na política, na lógica do individualismo, Carla. Só pensa em si.
pessoas votam pensando no seu interesse, e isso dá reflexo no resultado eleitoral. Eu não estou defendendo o candidato A, B ou C, longe disso, mas, por exemplo, mais importante do que em quem você vai votar é saber o que faz uma Câmara de Vereadores ou uma Assembleia Legislativa, que é fiscalizar o Poder Executivo. E as pessoas votam para deputado, votam para vereador, pensando no meu interesse, no asfalto da minha rua, na luz aqui, na porta da minha casa, de preferência. Ou seja, a lógica do pensar em si, né? Ou seja, o que me interessa? Não pode ser isso, a gente tem que pensar no coletivo. Quanto mais se pensa no coletivo, mais justa é a sociedade. E isso é cultural, a gente precisa resgatar, ao contrário do que tem sido dito aí com projetos absurdos, como esse Escola Sem Partido e coisas que o valham, é educar as nossas crianças para uma cultura cidadã. Eu quero que o meu filho seja um bom profissional, engenheiro, advogado, médico. Sim, eu quero que ele tenha uma boa formação para ser um bom engenheiro, um bom advogado e um bom médico. Mas antes disso, eu quero que ele seja um bom engenheiro, advogado e médico, mas um bom cidadão nessas profissões. Pensar no coletivo, entender que a sua profissão, do seu justo e bom salário que seja, mas que tenha uma hipoteca social sobre aquilo, ou seja, há um compromisso com o coletivo daquilo que você recebe do ponto de vista da sociedade, né? Não é só a questão do mérito, mas o coletivo, né? Como é que você organiza, como é que você pensa. O trânsito é assim. O problema na cidade, quem vive na capital do Rio de Janeiro, o trânsito é caótico. Por quê? Porque as pessoas fecham o cruzamento. Por que ela fecha o cruzamento? E se o cruzamento for enquadrado, né, ela vai acabar engarrafando ela mesma, porque ela fecha o cruzamento, é o carro que está aqui, fecha aqui, que fecha daqui, que fecha daqui, que fecha o que estava na frente dela. Então, por que acontece isso? Porque as pessoas, ao invés de perder o sinal, mas não fechar o cruzamento para não prejudicar o trânsito, pensa em si. É o reflexo da sociedade que a gente tem hoje. As pessoas têm que deixar de pensar em si para pensar cada vez mais no nós. Ao invés do meu emprego, do nosso emprego. Ao invés da minha casa, do nosso bairro. Né? Quanto mais trocar o eu pelo nós, a gente vai começar a ganhar em termos de projeto de nação. Independente de partido, independente de qualquer opção partidária. É uma questão de visão de sociedade. A gente começou falando pontualmente sobre situação análoga à escravidão, né? E sobre fiscalização e tal, e foram tantas coisas que a gente foi se perdendo ao longo desses... Acabou. Ou se achando, né, Carla? Ou se achando, talvez, a conversa foi boa, porque, na verdade, a gente chegou com informações novas e pensamentos distintos, né? Fazendo paralelos com a educação, com o trânsito, com a licença paternidade. Eu acho que é isso que, no final das contas, as pessoas precisam entender, ir além, às vezes, da nossa pauta e além do trivial. Mas pensando categoricamente no que a gente começou a conversar, que é a questão da situação análoga à escravidão, se o cidadão percebeu que o trabalhador lá da pastelaria da China, porque a gente sabe que no ano passado teve essa situação no Rio de Janeiro, e aqui em Petrópolis parece que em alguns lugares não é muito diferente, o que o nosso telespectador, enquanto cidadão, deve fazer como passo a passo para, sim, denunciar e fazer o seu papel enquanto cidadão? Olha, tem alguns mecanismos. Primeiro, o Disque 100, espero que continue sendo, né? Espero que esse governo que aí está não o retire, um importante instrumento de denúncia. Você ligar para o Disque 100 para denunciar um local onde você está vendo a situação análoga à escravidão. Na minha época, eu tinha construído na superintendência uma célula de ouvidoria, onde ela fazia uma triagem dessas denúncias, e você pegava essas denúncias e mandava um auditor averiguar. Então, é um momento essencial. Segundo, ficar atento, pressionar os deputados, mandando e-mail, sobre a possibilidade de retirada de direitos, sobre a possibilidade, por exemplo, da aprovação desse projeto de lei que visa colocar terceirização em tudo. Vamos pensar, matemático. 4330, depois 4330, tem outro número que eu não consigo decorar. É importante você entender o seguinte: se a empresa paga o salário para o empregado, e você vai colocar uma nova empresa no meio dessa negociação, como é que essa empresa está no meio e vai ter o seu lucro? Tirando de alguém. Tirando de alguém. E se isso é bom para a empresa que está contratando a empresa terceirizada, é melhor do que ela pagar o salário, é sinal de que, inclusive, além de... essa equação não fecha. O empregado, a empresa terceirizada e o patrão saem ganhando só mágica. Então não tem mágica. O que tem é redução de salário, porque você é demitido, contratado na empresa terceirizada para ganhar metade, para poder a empresa lucrar
e a terceirizada lucrar. Ou seja, quem sai perdendo é o trabalhador, é a trabalhadora. Então, o que a gente tem que estar atento é pressionar. Nós não está no Senado agora, esse projeto tem um novo número, você colocou muito bem, fugiu, mas todo mundo sabe, a pele da terceirização, cobre do seu senador, tem vários senadores aí que são candidatos a prefeito nas eleições desse ano, vão querer disputar a reeleição. Cobre, porque o seu direito está sendo ameaçado. Há uma série de PECs tramitando no Congresso de sérias ameaças, flexibilização do conceito de trabalho escravo, é uma PEC que nos ameaça, que está sendo colocada também no Senado, flexibilização, colocando a negociação entre sindicato e empresário, entre o trabalhador e o empresário, acima da CLT, isso significa o seguinte: se o trabalhador fizer um acordo coletivo que esse ano não tem férias, vai trabalhar o ano inteiro, está valendo. Mas é ilegal, não é, porque foi aprovado, se for aprovada, né, essa lei, se for aprovada essa lei na Câmara e no Senado. Como é que a gente faz isso? Resgatando um pensamento do Frei Beto. Política é como cozinhar feijões. Só funciona na pressão. Para pressionar, manda um e-mail para o seu senador, eu fui deputado, um e-mailzinho dentro de um gabinete, o gabinete treme. Então cobre do seu deputado, cobre do seu senador, mais do que pensar em nomes, quem é o prefeito, quem é o vereador, quem vai ser o próximo presidente, o próximo governador, vamos pensar em projetos. O que a gente quer para o país? Eu acho que defender o direito garantido do trabalhador é fundamental para a gente poder crescer enquanto projeto de nação justo e igualitário. Robson, muito agradecida pela presença, nosso tempo acabou, a gente volta na próxima semana com uma nova entrevista, sempre pensando na realidade de todos nós trabalhadores. Eu que agradeço, Um abraço muito obrigado. grande, até lá.